Graça e paz, amados. Hoje, neste estudo, vamos ler ali no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 12 até o 17. Eu tenho utilizado aqui a revista atualizada, essa é uma Bíblia que eu adotei, como a minha Bíblia principal. E aqui então vai falar sobre as virtudes devem ser cultivadas. E aí então começa no versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse nosso estudo de hoje, ele vai ter o título... Na semana passada nós falamos assim: vamos nos despir daquilo que é velho e vamos nos vestir do novo. Agora permaneça no novo de Deus. Essa expressão permanecer, nós encontramos muito ali no Evangelho de João, principalmente João capítulo 15, quando fala da videira verdadeira, ele usa essa expressão permanecer. É estar atento, estar realmente ligado, não se deixar levar por nada, mas que Cristo seja verdadeiramente o centro da sua vida. Tiago, no capítulo 3, no versículo 11, ele vai usar uma expressão e faz uma comparação nesse texto, que ele diz assim, é uma pergunta: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E a resposta enfática é não, não pode. Se uma fonte ela estiver num momento jorrando uma água boa e passado um momento ela começa a produzir ou lançar uma água amarga, você precisa analisar desde ali onde está saindo aquela água e o reservatório, enfim, para ver que se não há alguma coisa que está produzindo esse amargor ali na água. Eu creio que muitas vezes nós fazemos isso em nossas casas. Se faz necessário uma limpeza da caixa d'água, é uma coisa que muitas vezes nós nem percebemos, mas se faz necessário o limpar a caixa d'água, se faz necessário realmente uma limpeza para que a água ela possa, através da tubulação, enfim, tudo produzir uma água boa. Pode ser que talvez numa tubulação ela se rompa e aí então caia detritos, terra, enfim, e ao abrirmos a torneira, aquilo vai sair tudo ali, aquela água, talvez até barrenta, possa sair da torneira. Para que isso não aconteça, precisa solucionar o problema. Então, nós solucionamos o problema permanecendo em Cristo. E eu não posso me desgrudar, vou usar essa expressão, estar grudado realmente em Cristo, senão eu poderei ter outras influências que não seja a presença do Senhor. Tanto aqui no versículo 16 que nós lemos, diz assim: que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra aqui, habitar, enoikel, ela traz uma ideia assim: influenciar,
Deixe que a palavra do Senhor influencie você. Não seja influenciado por nada mais a não ser a palavra de Deus. Então, se nós estamos em Cristo, nós devemos agir de uma maneira diferente do que nós agíamos antes. Então nós precisamos permanecer em Cristo. Alguém diz o seguinte: se somos povo de Deus, como diz Romanos 8, estamos agora não mais debaixo da lei do pecado e da morte. Nós vivemos agora na lei do Espírito e da vida. Então, nós mudamos agora a dimensão de que nós vivemos pelo Espírito. Nós somos santos e amados de Deus. Nós somos agora povo do Senhor. Então, é isso que Paulo diz aqui no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis. Santos e amados, né? Então, eleitos, nós somos eleitos, povo de Deus, nós somos santos e amados, e agora então, toda a nossa vida, ela deve ser de uma maneira diferente. Então, perceba, quando nós falamos ali, os versículos 5 e 8, que fala de problemas sexuais, problemas relacionais, enfim, agora o apóstolo Paulo vai dizer assim: se você permanece no novo de Deus, então no seu coração você vai ter misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, né? Longânimo, você tem a longanimidade de Deus, né? William Barclay, no seu comentário da carta aos Colossenses, ele diz que isto aqui seria as vestes da graça. Ou seja, eu estou me vestindo da graça de Deus e me revestindo da graça de Deus. Então, perceba isso, né? A forma como eu lido com as pessoas, a forma que eu vou expressando, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Então eu vou agir com misericórdia, porque há misericórdia no meu coração. A benignidade, ou bondade, ou tratar as pessoas com respeito, vai ser algo natural, no sentido porque isso está no meu coração. Andar humildemente na presença do Senhor me faz também andar humildemente perante as pessoas. Se nós pegarmos esse início aqui de Paulo, no versículo 12 do capítulo 3, nós poderemos dizer assim, que isto aqui nada mais é do que o fruto do Espírito, a ação do Espírito Santo em nós. Porque assim, você conhecer o fruto é algo muito importante. Talvez quando nós falemos do fruto, talvez você já... é Gálatas, ali no capítulo 5... 22 e 23, e pessoas talvez possam até citar de cor. Mas não é só conhecer o fruto do Espírito, é ter o fruto do Espírito na minha vida. É a ação real do Espírito Santo produzindo na minha vida, para que eu possa permanecer no novo de Deus, para que eu seja realmente uma fonte onde a água boa possa estar jorrando adequadamente, sem contaminação nenhuma. Enfim, nossa vida passa a ter uma transformação. E aí, uma das coisas que me chama sempre a atenção nesse livro de Colossenses, que é no versículo 13, onde Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, nós lemos aqui a palavra suportai, que é anekomai, no grego, que é aguentar. Realmente você tolerar. Então, isso é possível porque muitas vezes na nossa
bondade natural ou no nosso amor natural, é difícil nós amarmos todas as pessoas, é difícil realmente nós suportarmos as pessoas. Mas aqui nós passamos a ter o novo de Deus, que é o ágape, é o amor de Deus que vai trabalhar nas nossas vidas. E aí então, nesse tolerar, e a partir do exemplo que eu tenho um modelo de Cristo, eu também vou poder perdoar as pessoas, porque assim como eu fui perdoado. A palavra perdoar aqui é usado a palavra charizomai, do grego, que tem a ideia assim, ó, se mostre gracioso, se mostre bondoso, se mostre benevolente. Então, aqui não é perdoar por perdoar, mas é mostrar-se gracioso. Você revela a graça de Deus quando você perdoa. Porque muitas vezes nós perdoamos da boca para fora. Nós perdoamos, tudo bem, eu te perdoo, mas no coração realmente nós não demonstramos a graciosidade que deve haver no genuíno perdão. Quando eu falo assim do perdão, eu gosto de um livro que infelizmente nós não temos ele em português, ou não tinha, né, que é Perdão Total, de R.T. Kendall. E o Kendall, ele é um pastor lá na Inglaterra, e ele escreveu este livro sobre o perdão total. Só para você entender, o Kendall, o pastor Kendall, ele tinha um mentor. E esse mentor, ele tinha assim como se fosse um pai para ele, um pai espiritual, enfim. Mas alguma coisa no relacionamento dos dois ali ficou abalado. E o Kendall, entre aspas, se sentiu traído, vamos dizer assim, pela atitude desse seu mentor. E então ele procurou um outro amigo lá também, pastor, enfim. E então, no livro Perdão Total, o pastor Kendall, ele conta, olha, aconteceu isso, e sabe, foi tentando argumentar e justificar tudo aquilo que estava acontecendo, e ele falou talvez ali por uma meia hora, uma hora, enfim, e depois este amigo disse para ele, Kendall, eu entendo o que você está expressando, mas eu só tenho algo para dizer para você. Uma coisa só. Perdoe e perdoe totalmente. Aí o Kendall, naquele momento, ele diz assim que ele ficou indignado com aquele amigo. Ele falou assim, acho que você não entendeu o que eu quis dizer. E novamente ele tenta explicar e tal. Mas no final o amigo dele falou assim, Kendall, é a mesma palavra, perdoe e perdoe totalmente. Então ele acaba escrevendo este livro a partir da sua própria experiência de dor, a própria experiência em que ele tem que expressar o perdão e mostrar de maneira graciosa este perdão. Então, quando nós andamos com o Senhor, permanecemos no novo, sim, tem queixas, tem reclamações, tem isso, tem aquilo, mas tudo pode ser suportado, tolerado através da graça de Deus. E aqui Paulo está dizendo, relacionamentos não são fáceis. Há um texto de um estudo que fizemos alguns anos atrás, que é assim, como lidar com pessoas difíceis, começando com você mesmo. Porque muitas vezes nós é que somos difíceis nos nossos relacionamentos. Tudo isso aqui é possível porque nós já fomos perdoados pelo Senhor, nós estamos vivendo no novo do Senhor, e por sermos parecidos com Cristo, nós também podemos perdoar, e como diz o livro do Dr. Kendall, perdoar totalmente. Por quê? Porque com a graça de Deus, nosso coração flui de uma única fonte, que são rios de águas vivas, que traz para nós realmente o viver em novidade de vida. Aqui, o Dr. Lichtfeld foi um comentarista também bíblico, e ele escreveu assim que aqui nesse ponto do texto de Colossenses seria que as vestes do amor
se unem na graça da perfeição de Deus. As vestes do amor se unem na graça da perfeição de Deus. Então, o amor, a graça, vai reverter em perdão e perdão gracioso. Então, podemos citar o Evangelho de João, que diz ali capítulo 13, verso 35, o Senhor diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor é o sinal do nosso discipulado. Não é fazer o nível 1, nível 2, nível 3, nível aprofundado, nível médio, enfim. Não. A marca genuína do discipulado ou de uma classe de discipuladores é o amor. É o amor que vai fazer a diferença, porque Deus é amor. E a partir do momento que nós vivemos no amor, nós estamos vivendo na dimensão do novo de Deus. E eu preciso permanecer no amor de Deus. E aí então, Paulo ainda diz aqui no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também foste chamados em um só corpo. Aqui, quando ele fala que a paz de Cristo habite no seu coração, a ideia aqui é que a paz de Deus, ela passa a governar o teu coração. Que a paz de Deus, ela possa dominar a tua vida. Paz que somente o Senhor pode dar. Jesus mesmo nos disse ali no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. E quando ele usa essa expressão aqui, seja o árbitro nos vossos corações, a ideia aqui é, deixe que a paz de Cristo dirija você. Deixe que a paz de Cristo controle você. Deixe que a paz de Cristo governe a sua vida. Então, se a paz de Cristo ela passa a ser, trazer para nós o controle, dirigir, governar, enfim, então vai ser possível suportar uns aos outros, vai ser possível perdoar uns aos outros. Sem isso, se torna impossível realmente nós vivemos neste novo de Deus. E aí, então, nós poderemos, como diz aqui Paulo, ainda no versículo 15, foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Porque o suportar uns aos outros é essencial, o perdoar uns aos outros é essencial, porque nós fomos chamados a viver como o corpo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos a igreja, corpo vivo de Cristo. E o viver, então, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, vivermos como o corpo de Cristo, este viver na dimensão desta paz vai glorificar o nome de Jesus. Então eu fico pensando que muitas vezes nós estamos cantando na igreja, fazemos aquele momento que nós chamamos momento de louvor, momento de adoração, e glorificamos ali, ou dizemos que estamos glorificando o nome do Senhor, mas o que vai trazer realmente glória ao Senhor não é aquilo que cantamos, mas é como nós vivemos, porque podemos cantar de uma forma e vivermos de outra. Então, a partir do momento que nós temos esta paz do Senhor, nós vamos expressar glória a Cristo, vivendo como corpo vivo do Senhor, e viver assim vai gerar em nós um coração agradecido, porque nós vamos saber que tudo realmente procede do Senhor a cada instante. Então, novamente, enfatizando aí o versículo 16, tudo isso é possível quando a palavra de Deus, ela passa a influenciar nossa vida, que é o habitar, né? Que a palavra de Deus habite ricamente na vossa vida. A palavra influencia. Nós temos desafiado os irmãos e irmãs, a igreja como um todo, que nós possamos ler a Bíblia durante este ano. E no final, então, todos nós teremos lido a Bíblia toda, né?
Mas não basta somente ler, é importante ler, mas deixar que a palavra influencie o teu coração. A palavra de Deus, a palavra que é Cristo, que vai fazer a diferença. E aí então vem a pergunta, né? Será que realmente a palavra de Deus tem habitado os nossos corações? O quanto realmente a palavra de Deus tem dirigido nossas vidas? Porque eu posso estar lendo a palavra, mas aí eu continuo seguindo o meu próprio caminho. Eu posso continuar a fazer o que eu fazia antes. Não, eu tenho que permanecer no novo de Deus. Por que é importante a palavra de Deus estar habitando ou nos influenciando? Paulo vai dizer assim: desta maneira nós vamos poder instruir, iremos instruir uns aos outros, vamos ensinar uns aos outros, vamos aprender uns com os outros. A partir do momento em que muitos irmãos são influenciados pela palavra de Deus, e aí então tem subsídios, tem riqueza da palavra de Deus. Então um tem salmo, outro tem hino, outro tem... Ou seja, a igreja mesmo, o próprio corpo bem ajustado, diz Paulo, produz o seu próprio crescimento. Será que nós temos tido sabedoria para instruir uns aos outros? Aí também vem aconselhai-vos mutuamente, aí com toda a sabedoria, ou seja, sabedoria que vem da palavra. Infelizmente, a gente acaba ouvindo, né? Tem pessoas que vão aconselhar o outro e traz um conselho que é pior do que o problema que a pessoa está vivendo, porque muitas vezes é um conselho segundo os padrões deste mundo. Faça assim, faça assado, faça do outro jeito. E muitas vezes nós não paramos, Senhor, como que eu devo lidar com isso? Então, o aconselhamento mútuo com sabedoria, que vai produzir resultados, ele passa a partir do momento que a palavra de Deus influencia nossas vidas. Se a palavra de Deus realmente é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, é lógico que a palavra vai produzir em nós toda esta alegria, tudo aquilo que for necessário. Então, sabedoria, nós vamos demonstrar. E um autor, comentando no seu livro, diz assim: nossas canções devem refletir a essência da palavra de Deus, o que Deus realizou. Isto deve gerar louvores e honra a Deus. Tudo o que nós fizermos, por palavra, por ações, nós temos que fazer em um nome do Senhor. Aqui, o imperativo ou o comando do Senhor é abrangente, porque aqui vai envolver todas as áreas da nossa vida. A palavra deve nos envolver para que nós possamos permanecer no novo de Deus. Por isso diz o texto de 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Um autor disse o seguinte: chamar-se a si mesmo de cristão, enquanto vive em constante desobediência, é como se chamar de vegano enquanto está comendo um suculento bife. Sabe, muitas pessoas falam, eu sou vegano, mas aí você encontra ele numa lanchonete com um bife grandão ali, comendo, com batatas fritas. E aí, então, não, mas eu sou vegano. É hoje que eu resolvi modificar um pouco, mas eu sou vegano. Você acreditaria numa pessoa assim? E esse autor diz assim: se você se diz cristão, você não pode viver em desobediência. Você leva o nome do Senhor, e levar o nome do Senhor é um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. Há uma história de Alexandre o Grande, que ele pega um soldado que desertou, né? E naquele tempo deserção era passível de morte, né? E aí então conseguiram capturar esse soldado fujão, né? E levam até Alexandre,
E na história diz que então Alexandre ali foi interrogá-lo, saber um motivo, né? Por que você abandonou o exército, o que aconteceu, não aconteceu. E a primeira coisa que Alexandre pergunta é assim, soldado, qual que é o seu nome? Soldado, qual é o seu nome? Né? E ele reluta um pouco em dizer o nome, até que por fim, depois de uma insistência, o soldado diz, olha, meu nome é Alexandre. E para surpresa, né, o mesmo nome do general. Então, Alexandre o Grande, o general, fala para ele assim, eu vou te dar duas opções. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Porque com esse nome você não pode continuar sendo um medroso, porque as pessoas vão me associar a você. Sabe, amados, muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas nós vivemos acovardados, nós desertamos do exército de Deus, nós não queremos fazer parte da grande batalha, que é uma batalha ferrenha de levarmos a luz neste mundo trevoso. Então, mas nós só temos uma opção, ou nós mudamos de nome, ou realmente não nós mudamos de atitude. Que realmente possamos mudar de atitude e permanecermos no novo de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia sermos fortalecidos por esta graça. Que possamos ter o amor e o revestimento da graça. Possamos, como diz Barclay, nos vestirmos as vestes da graça com a humildade, com a benignidade, com a mansidão, com tudo aquilo que for necessário para que nós, mesmo diante das nossas diferenças, permaneçamos unidos como o corpo de Cristo. Receba a oração. Senhor, muito obrigado por este momento. Eu rogo, Senhor, que a Tua paz e a Tua alegria estejam em cada coração e que, dia a dia, possamos permanecer realmente no Teu novo e que sejamos uma fonte que produza apenas uma qualidade de água, uma água boa para servir e matar a sede daqueles que estão perdidos neste mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.